Meus irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou trazendo um assunto aqui bem legal para a gente discorrer aqui nas Escrituras. Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Provavelmente você deve estar se respondendo aí, Amaral, essa é fácil, essa resposta ela é muito fácil, é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas será que é mesmo? Eu quero discorrer o texto bíblico em João 10, onde fala isso, e eu quero que nós cheguemos à conclusão, que nós aprendemos um pouco mais com Jesus, porque esse texto de João 10, quem disse foi o próprio Mestre. Eu quero discutir isso com vocês, eu quero ensinar o que eu aprendi com vocês e que, infelizmente, eu fui enganado também, porque eu cresci ouvindo que esse ladrão era o diabo. E não é. Vocês vão ver aqui nas Escrituras. Eu vou ler o texto de João 10 com vocês. Vocês me desculpem se tiver algum barulho. É porque eu ainda não tenho um local bacana ainda para poder gravar os vídeos para vocês. Mas eu também não estou me importando muito com isso não. Eu estou me pegando a simplicidade do Evangelho como ele é. E estou compartilhando a minha vida em Cristo com vocês. Então vamos ler o texto de João 10. Aqui, deixa eu abrir aqui. Aqui, achei. Já está aberto aqui já. Ó. Eu vou ler para vocês. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em outras versões, abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quero parar aqui no 11, depois eu continuo o 12. Você já viu ali que não é o diabo, é o ladrão. Então vamos discorrer esse texto, vamos voltar, vamos agora meditar nesse texto. Vamos pensar aqui, primeiro nós temos um aprisco. Aprisco é o que? É um local onde as ovelhas ficam. Depois desse aprisco nós temos o que? Ovelhas dentro desse aprisco, certo? Temos também o que? Uma porta nesse aprisco. Temos também o ladrão, que está o que? Pulando a porta para poder o que? Roubar, matar e destruir. Temos também o que? Um porteiro que abre a porta. Temos também quem? Uma voz que chama. E essa voz vem de quem? De um pastor, do bom pastor. Então pensa nessa, mentaliza isso, essa imagem na sua mente. O que é esse aprisco? O que é o aprisco? O aprisco, meus irmãos, é a nação de Israel. Todos aqueles que Deus separou, o povo que Deus separou para ele. A porta, o próprio texto já disse que é quem? É Jesus. E o porteiro dessa história é quem? O porteiro dessa história é Deus, que abre a porta. Nós já sabemos, nós já falamos em alguns vídeos anteriores, se Deus não abrir a porta, se Deus não revelar quem Jesus é, nós nunca vamos ouvir a voz desse bom pastor. Lembra em João 6, quando Jesus estava falando a respeito de que ele era o pão da vida e os religiosos apegados em tradição, pensando que era o maná de Moisés, e Jesus fala: se o Pai não abrir os olhos de vocês, vocês não vão me enxergar, vocês não vão ver, vocês não vão me ouvir. Então você pode conferir isso em João 6, um pouco antes. Então agora nós temos esses elementos que eu compartilhei com você. Agora nós temos o que? Todas as suas ovelhas vão adiante delas. A voz chama e as ovelhas vêm o que? Adiante. Então quem está chamando? É Jesus. E o texto fala
que se não for a voz do bom pastor, as ovelhas que são dele, porque dentro do aprisco tem várias ovelhas, não são todas as ovelhas. O texto está falando aqui, todas as suas ovelhas, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas. Conduzir para fora de onde? Desse aprisco de Israel, aquele aprisco ali, os escolhidos que ali estavam, o povo de Deus que Deus escolheu. Só que interessante que o bom pastor, o porteiro abre a porta, o bom pastor chama e as ovelhas vêm para fora. E o que significa esse vir para fora quando Jesus nos chama? É a transferência da lei para a graça. A nação de Israel estava o quê? Sob o jugo de quê? Da antiga aliança, da lei, viviam sobre a lei. E Jesus, ele chama para fora, o bom pastor chama suas ovelhas para fora. Olha o que o texto vai falar, entendeu? Ele chama para fora e as ovelhas ele vai adiante delas. Ou seja, nós descansamos em Cristo. Olha aí a evidência da graça, a transição da lei para a graça. Nós descansamos em Jesus, entendeu? E vai adiante delas, e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Versículo 4. Nunca seguirão o estranho. Você sabia que no que tange a verdade de pastores e ovelhas, as ovelhas não ouvem, ovelhas mesmo, sem ser ovelhas no sentido que nós estamos colocando aqui, de Jesus, o bom pastor, e nós como ovelhas, mas animais, as ovelhas não ouvem a voz de estranhos. Você pode chegar lá, tá na beira lá de um curral, onde tiver um aprisco de ovelhas e chamar a atenção delas, elas não vêm, elas só vêm se for o pastor delas. E aqui fala, mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Será que nós ainda não estamos compreendendo o que Jesus está falando? E vamos continuar aqui. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Quem veio antes de Jesus? Quem são os ladrões e assaltantes? Foram aqueles que nunca passaram pela porta, e chamado no Antigo Testamento os falsos profetas, os falsos pastores, que vieram antes de Cristo no Antigo Testamento, até se cumprir a lei em Cristo na cruz. Eram os falsos pastores. E o próprio Jesus aqui vai dar uma evidência de quem são os próprios pastores, quem são esses ladrões, esses falsos pastores, os ladrões que ele está falando aqui no texto aqui, olha. Ele disse, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. E ele diz que ele é o bom pastor. Agora o versículo 12, que eu não li para vocês, o versículo 12 vai falar o seguinte, a evidência desse ladrão. Nós já descobrimos que o ladrão é quem? São os falsos pastores que vieram antes de Jesus e enganaram os falsos profetas. E agora Jesus vai dar uma evidência, uma característica para você observar em quem é o falso pastor. Olha o que ele vai dizer, ó. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora olha quem não é o bom pastor, olha. Agora o assalariado não é o pastor. Olha uma evidência dos falsos pastores, a motivação deles. Qual é a motivação do falso pastor? Entendeu? Que não é o bom pastor, porque o bom pastor dá vida. Então quem dá a vida por alguém é alguém que ama. Agora a evidência do falso pastor é o que? Ele não dá a vida, ele é assalariado. Então qual é a motivação dele? Aí você já pode estar pensando, então, ó, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. É isso mesmo, irmão. Eu temo não, porque eu tenho certeza, mas eu temo que esse lobo, quando ele chegar, seja o lobo da ira de Deus, quando ela se manifestar. Será que o assalariado, ele vai chegar lá, ele vai poder estar diante de você e chegar para o pai e falar assim, ó, está comigo. Meu irmão, se o bom pastor não fizer isso por você, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia terrível. Se o bom pastor não estiver lá para pegar na sua mão, papai, está comigo, papai. Está comigo, papai. Então o assalariado, vamos continuar o texto, ó. Quando o lobo vem, abandona as ovelhas e foge.
E versículo 13, ele foge, sabe por que ele foge? Porque ele é assalariado, porque a motivação dele não é o amor, a motivação dele é o salário, entendeu? Desse ladrão, ele é o salário, entendeu? E não se importa com as suas ovelhas. Triste, né, meus irmãos? Muito triste isso daqui. Você descobriu, né? É difícil você agora, muitos aí devem estar descobrindo, poxa, eu fui enganado a vida toda. Fui enganado a vida toda. Eu pensei que era o diabo. Mas, na verdade, quem foi que colocou a culpa no diabo? Desse texto aí, que te induziu a isso? Você aprendeu isso com quem? Entendeu? Vamos lá. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Olha como ele conhece as ovelhas dele. Olha como é que é o relacionamento do bom pastor. Isso daqui é lindo, olha. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Deixa eu te perguntar, tem alguém que te conhece? Tem algum pastor que te conhece assim como Jesus? O Pai conhece a Jesus e Jesus conhece o Pai? Não tem, né? Eu tenho certeza. Olha como é que é o relacionamento do bom pastor. Ele é ligado intrinsecamente. Porque o quê? O Pai, Cristo Jesus falou, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, quem vê o Pai. Então, o bom pastor, o verdadeiro pastor, que a motivação dele é o amor, ele conhece você intrinsecamente, nos mínimos detalhes. E dou a minha vida pelas ovelhas. Nesse relacionamento. Aí agora ele vai falar de nós, do outro aprisco que ele está falando. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aí isso é o que força a minha interpretação, que o primeiro aprisco era o quê? Era a lei. Era a lei. Agora o que? Nós éramos judeus, se referia aos judeus. Agora tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quem somos quem? Os gentios, nós. Agora, qual o método que Jesus vai usar para chamar os gentios? É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O método é o mesmo, meu irmão. Você vai ouvir a voz, o porteiro vai abrir a porta e você vai ouvir a voz. E quando isso acontecer, vai haver um só rebanho e um só pastor. Eu quero te perguntar, há um só rebanho e um só pastor hoje em nosso meio? A realidade que vivemos? Pense nisso. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, agora olha a consequência de ouvir uma palavra como essa. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Por que vocês vão ouvir isso que eu estou falando aqui, que Jesus está falando? Na verdade, não sou eu quem estou falando, estou replicando. Mas olha o que outros diziam. Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E eu finalizo aqui a leitura do texto. E aí, meu irmão? O que você vai fazer com uma palavra dessa? Vem de um endemoniado? Ou será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Eu quero falar aqui da verdadeira motivação de Jesus por nós, é o amor. E uma coisa que eu observo aqui no texto, aqui, no versículo, peraí, deixa eu ver aqui para vocês aqui. Quando Jesus fala aqui, e elas entram e saem pela porta, as ovelhas que ouvem a voz. Elas entram e saem. O que significa isso? Dessa transição da lei para a graça. Quando nós andamos na graça, que nós vamos andar em amor, que Jesus nos ensinou isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, então a evidência da graça é o amor, a lei não tem mais nenhum efeito para a nossa vida. Então nós entramos, nós ficamos num período, num momento de transição da lei e da graça, porque andamos em amor. Quem ama desobedece pai e mãe, quem ama adultera, entendeu? Quem ama cobiça, quem ama toma o nome de Deus em vão, entendeu, meus irmãos? Então eu quero compartilhar essa palavra. Não se deixe ser enganado, tem tanta coisa na Bíblia que você foi enganado. Eu quero te atentar
Abra os teus olhos pela motivação dos chamados pastores. Esse texto aqui ele vai elucidar a sua vida. Ele vem de Jesus para elucidar a sua vida. Ele te mostra a evidência do falso pastor para o bom pastor. Qual é a motivação? Para você que está me ouvindo também, talvez você seja um pastor de ovelhas. Sinceramente, eu creio que há um só pastor mesmo, porque se houver vários pastores, vão haver vários rebanhos. Então, eu prefiro ficar com a ideia de que o pastor é apenas o Cristo, para que haja um só rebanho, um só corpo. E você que está me ouvindo, qual é a sua motivação? Lembra quando Jesus chegou para Pedro? Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Se a motivação for o amor com o qual Jesus ensinou, você está no caminho certo. Mas se a sua motivação for o salário, eu temo que você esteja no caminho errado. No caminho errado. E aqueles que se colocam no lugar de ovelhas, que vocês possam abrir os olhos, aliás, nem os olhos, os ouvidos, e ouçam a voz do bom pastor que está falando aqui nesse momento, que a palavra de João 10 aqui trouxe para nós. Amém, meus irmãos? Olha, eu espero que vocês estejam gostando das reflexões, e eu amo estar aqui compartilhando com vocês o que eu tenho aprendido de Cristo, e que vocês tenham uma final de semana abençoado, como hoje esse vídeo eu estou postando hoje no sábado, que vocês tenham um final de semana abençoado. A graça e paz a todos vocês, até o próximo vídeo.